Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos Desafios do Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mais Lindo em 40 Dias, da editora Thomas Nelson, autora Nanda Bezerra. O capítulo de hoje, dia 34, fala sobre pare de errar o alvo. Recebo muitas mensagens de mulheres falando sobre problemas e condutas em sua vida dos quais não conseguem se livrar. A frase campeã nesses comentários é: mas eu não consigo. Já conversamos sobre o que essa frase é ruim. Em alguns comentários vejo que as meninas realmente não conseguem vencer suas limitações. Umas por falta de maturidade, outras por falta de conhecimento. O que muitas não entendem é que estão travando e travadas por causa do pecado. Mas o que é pecado? Pecado não é quebrar regras que Deus estabeleceu para dificultar a nossa vida. Aliás, essa não é a intenção dele. Na Bíblia, a palavra pecado tem o mesmo sentido de errar o alvo. Quando pecamos, estamos errando um alvo. Sabemos o que é certo, gostaríamos de atingir aquilo, mas erramos. Assim, quando pecamos, somos a primeira vítima. Deus se entristece com o que você fez. E outras pessoas também podem ficar magoadas, mas é você quem vai sofrer mais. Pensando assim, fica mais fácil entender por que ter pecados como bichinhos de estimação é tão destrutivo para a nossa vida e acaba com a nossa beleza. O pecado não é para ser tolerado. E o segredo de hoje: não tolere o pecado. O que é tolerar o pecado? É fingir que ele não está lá, que faz parte de sua vida. Se desejamos ser belas diante de Deus, não podemos tolerar o pecado porque Deus odeia o pecado. Já mencionamos que a única forma de saber o que agrada e desagrada a Deus é por meio da Bíblia. Ela não é um livrinho de histórias, como muitos pensam, que tem uma lição de moral ao fim de cada uma delas. Não. O objetivo da Bíblia, como palavra de Deus, é transformar a vida de quem nela medita com o coração aberto para mudar. A Bíblia conta diversos casos de pessoas que insistiram no pecado e se deram muito mal. É importante dizer que Deus sempre deu e ainda dá chances do pecador mudar. Ele mostra o pecado à pessoa e às vezes usa outros para lhe apontar o erro. Ainda assim, houve pessoas na Bíblia, como ainda há hoje, que ignoram os alertas e seguem na prática do pecado. Isso Deus não tolera. Há uma família em especial que foi alertada por Deus várias vezes. Ela, no entanto, se fez de surda e acabou destruída. Foi a família do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Eli já estava muito velho e ele ficou sabendo de tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Então lhes disse: por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo esse povo sobre o vosso mau comportamento. Não, meus filhos, os comentários que ouço se espalhando entre o povo do Senhor não são bons. Se um homem pecar contra o outro, Deus o julgará. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do Pai. Então, um homem de Deus foi até Eli e lhe disse: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: na verdade, eu disse que a tua família e a família de teu pai me serviram para sempre, me serviriam para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel 2, versículo 12, 17, 22, 25, 27 e 30. Você percebe como é forte o nojo que Deus tem do pecado e de pessoas que o toleram? Os que me desprezam serão desprezados, diz ele a Eli. Isso é sério demais. O que os filhos de Eli faziam era realmente grave. Eles roubavam da oferta destinada ao Senhor e adulteravam com muitas mulheres. Mas o pecado não é só isso. Não se trata apenas de coisas grandes como essas. Lembre-se do que falamos no início: todo alvo que você falha em acertar é um pecado que comete, seja em atitude, seja em palavra, seja em pensamento. Esse último alvo, o do pensamento, é um dos mais difíceis de acertar. Muitas mulheres não percebem quando erram. Sempre recebo mensagens de moças desesperadas para casar. Elas escrevem coisas como: não aguento mais essa vida, quando será que vou arranjar um namorado? Estão muito ansiosas com isso, a ponto de se tornarem obcecadas. A ansiedade
é algo a se observar, pois ela é muito perigosa. Ela tem o poder de travar a nossa vida, inclusive causando doenças e síndromes. É algo que começa com um simples pensamento do tipo: e se eu nunca conseguir um namorado? Esse aparentemente inocente e ser abre a porta para uma enxurrada de dúvidas e sentimentos que tem afogado muitas pessoas. A ansiedade é sim um pecado. Vamos ver qual poderia ser o alvo que a ansiedade me leva a errar. Não me preocupar com coisas que não posso controlar, como por exemplo, se vai chover amanhã, se vou ter dinheiro daqui a uma semana, se vou encontrar um namorado mês que vem, e por aí vai. Assim, se me preocupo com isso, se perco meu sono, meu bom humor e a minha paz, eu já errei. Enquanto não entender que a ansiedade é pecado, você irá tolerá-la em sua vida, em vez de se lembrar e se livrar de uma vez por todas. Ah, mas eu sou assim mesmo, ansiosa. Você aceita a ansiedade como algo normal, mas até médicos têm dito que a ansiedade é o novo mal do século. E olha que o Senhor Jesus já havia nos alertado disso há muito tempo. Por isso, vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que ireis comer, nem quanto ao corpo, com o que irá vestir. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora a mais de duração em sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Lucas 12, 22, 25, 26. Talvez você me pergunte: Nanda, como vou me livrar dessa maldita ansiedade? Pela fé, minha amiga, somente pela fé. Vou abrir um parêntese: se seu caso de ansiedade chegou ao ponto de desenvolver uma doença, então procure um médico. Lembre-se de que a fé é inteligente e que ir ao médico não é sinal de falta de fé. Pelo contrário, é exercitá-la completamente. Como vencer a ansiedade pela fé? Afirme para si mesmo a verdade de que a única coisa que podemos mudar é o que estamos fazendo agora. O que passou, passou, e o que virá só poderá ser mudado quando realmente vier. Lembre-se também do cuidado de Deus. Olhai os corvos que não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta. E vós valeis muito mais do que as aves, diz Jesus em Lucas 12, 24. Ele não prometeu diversas vezes que estaria ao nosso lado em todos os momentos, que cuidaria e zelaria por nós dia e noite? Pois bem, ele pode mentir? Deus pode se esquecer? Não, jamais. Então tenha fé no que ele disse, pois se trata da mais pura verdade. Rejeite a ansiedade. Ela nasce com um pensamento, uma dúvida na sua mente e se corte isso pela raiz. Não dê espaço para essa dúvida germinar e crescer dentro de você. Vá fazer outra coisa, distraia-se, não tolere esse pecado. Não aceite em sua mente pensamentos que a levem a agir como uma ansiosa. Isso me faz lembrar que certa ocasião estava conversando com minha sobrinha e ela me disse assim: tia, não é fácil. A palavra de Deus diz que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, não é? Pois então, às vezes esses pensamentos de ansiedade vêm à minha mente e eu fico resistindo e dizendo está amarrado, mas parece que quanto mais eu digo isso, pior a coisa fica. Esse é o erro de muitas pessoas, não saberem resistir ao diabo, ou seja, resistir aos pensamentos que ele lança em nossa mente. E assim como a minha sobrinha, fico apenas repetindo, tá amarrado, tá amarrado. O uso da fé inteligente exige muito do nosso raciocínio também. Não podemos ter preguiça de pensar, de vigiar, de nos analisar. Não basta somente dizer que está amarrado. Na maioria das vezes, o que você precisa mesmo é ir lá no fundo, encontrar raízes daqueles sentimentos, daqueles pensamentos. Somente quando encontrar a raiz, você será capaz de vencer. Para mim, o que funciona é questionar tudo. Se algo acontece e percebo em mim mesmo um sentimento ruim, logo me questiono por que estou me sentindo assim. Então busco a resposta. Por exemplo, talvez alguém diga: comecei a me sentir assim depois que aquela pessoa falou que ia se casar. E isso me incomodou, pois queria que fosse eu casando. Nesse caso, a pessoa não ficou feliz por causa da outra, mas ficou triste por si mesma. Ela ficou com pena de si mesma e ainda por cima está sendo egoísta de não ficar feliz pela alegria do outro. Encontramos nesse exemplo duas raízes ruins, o complexo de coitadinha e o egoísmo. Isso sem mencionar outras coisas que também estão escondidas por trás desses sentimentos. O segredo é partir contra essas raízes e cortá-las. Agir contra isso, falar com Deus e pedir ajuda e por aí vai. Isso é resistir, é ir a fundo e arrancar o mal pela raiz. Tarefa de hoje: descubra as raízes. Convide sua parceira de desafio para um café, com direito a um bolinho, pois a conversa será longa.
e falem sobre o assunto que abordamos acima. Será que vocês andam tolerando coisas que não deveriam e sentimentos que sabem que não fazem bem? Andam apenas dizendo que está amarrado? Lembre-se também de palavras e pensamentos que têm trazido tristeza para você e para as pessoas ao seu redor. Como irá eliminá-los de sua vida no dia a dia? Amigas, não há como evitar. Temos de ir a fundo e encontrar raízes para realmente vencer, não somente a ansiedade, mas qualquer outro sentimento ruim que queira brotar em nosso coração. Questionem e busquem as respostas, depois terão de agir de forma a eliminar o que encontrarem. Amém? Bom dia e até amanhã.